Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um day trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 5 de setembro de 2023, uma terça-feira, voltando do feriado americano do Dia do Trabalhador e próximo, nesta quinta-feira, do feriado da nossa Declaração da Independência. E agora, sem mais delongas, vamos para as notícias e vamos começar falando pela fuga de capital do mercado chinês. 12,5 bi de dólares saíram de lá dos fundos de investimento, dado toda a incerteza com relação ao mercado imobiliário chinês, que a gente já está falando há vários dias e reforçando essa informação aqui. Realmente tem alguma coisa muito tensa acontecendo por lá com relação ao mercado imobiliário, mas só lembrando, tá? 12,5 bi ao todo da economia chinesa não é nada, mas é um indicador importante para que a gente fique de olho. Vamos acompanhar o desdobramento dessa notícia nos próximos dias. Também tem informação da nossa indústria aqui do Brasil, tem informação da produção industrial agora de julho, tá? Que vai acontecer às 9 horas, quando a gente for para o calendário econômico, a gente vai mergulhar um pouco mais com relação a esse tema. E também tem a aposta de juros do mercado europeu, tá? Os investidores entendem e apostam que a gente vai ter um aumento da taxa de juros lá na Europa, tá? No velho mundo, então vamos ficar atento a essa informação também. Agora, sem mais delongas, vamos para o calendário econômico, ver o horário das notícias impactantes que a gente tem que ficar atento. E às 9 horas da manhã vai ter informação da nossa produção industrial mensal aqui de julho, aqui do Brasil. Então vou ficar atento a essa informação e volta a ter liquidez do mercado americano, provavelmente lá para a abertura da NYSE às 10h30, vamos ficar atento. Não tem mais nenhuma notícia que impacta o mercado nesse momento, e sempre nessa hora eu reforço para vocês que às 9 horas abre o mercado à vista. Às 9 horas abre o mercado futuro, às 10 horas abre o mercado à vista aqui no Brasil. Isso pode entrar liquidez e virar tendência, vamos ficar atento. Às 10h30 abre a NYSE vai abrir com força, porque é volta de feriado americana, a gente tem que ficar atento a essa informação. Então é sempre importante, às 9 horas temos notícia, então o nosso mercado futuro vai abrir já com um movimento interessante, tá? Vamos dar uma olhada na cotação dos principais indicadores e bolsas pelo mundo, começando pela Ásia. A Ásia fechou em queda, com exceção de duas bolsas, mas uma leve exceção, 0,24% de alta na Nifty, a bolsa indiana, e 0,30% na Nikkei, a bolsa japonesa. A Europa nesse momento opera em grande maioria em queda, Estados Unidos também, o mercado futuro já abriu, está em queda, e dados os principais indicadores, EWZ fechou numa grande alta de 1,91%, a nossa bolsa dolarizada. Barril Brent de petróleo cotado a 88,078, a uma queda de 0,0081. O minério de ferro numa leve alta de 0,30%, DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,49%, o VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, está fechado, então não importa, está numa alta de 2,46% da sexta-feira passada. As bitcoins cotadas a 25.782 dólares, numa leve queda de 0,19%. Vamos ficar atento a esse movimento das bitcoins e ainda acredito que tem alta nas bitcoins nos próximos meses, tá? Vamos dar uma olhada agora no que traz dinheiro na mesa, dinheiro no bolso, comida na mesa. Eu sempre erro nesse ponto, né? Dinheiro no bolso, comida na mesa. Vamos dar uma olhada no mercado futuro, começando pelo índice, e já vamos ver o que aconteceu ontem. Índice 60 minutos, que é o horário para day trader, tá? A gente vai dar uma olhada no diário também, mas a gente sempre começa pelos 60 minutos, que é mais interessante pra gente ver o comportamento do preço. Então vamos lá. O mercado ontem fez esta pancada de alta logo um pouco depois da sua abertura, sugerindo que a gente ia ter um mercado de alta e vinha cutucar essa zona, essa região aqui que eu desenhei para vocês de resistência, mas não, o mercado logo perdeu força e fechou praticamente no 0 a 0, com uma liquidez muito aquém do que nós esperávamos por conta do mercado americano. Nós falamos muito disso, tá? Aqui o IFR logo abaixo do preço tá ali balançando e beliscando a região de 50%, nada muito impactante que a gente tem que dar uma olhada. Vamos pincelar o diário aqui para ver como é que tá o comportamento do preço no diário, tá? Vamos ter que aproximar um pouco mais desse gráfico. E uma vez que a gente romper aquela região que eu desenhei para vocês, aquela zoninha de suporte, de resistência, tá? A gente tem essa grande zona de resistência que eu já falei há alguns dias para vocês, só que tem uma coisa interessante acontecendo na nossa bolsa aqui que chama a atenção no diário, tá? O mercado começou a se esfregar na média móvel de 20 períodos aritmética, tá? E a média móvel de 9 exponencial, ali fechando um movimento, podendo ter um lançamento de movimento para baixo, tá? Vamos ficar atento. Além das informações e notícias que não estão sendo muito interessantes pelo mercado mundial, a gente tem que ficar atento a essa informação. E olha só o que eu falei para vocês que é muito interessante. Lado inferior da tela, aqui onde tem essas barras azuis, cada barra azul representa um dia de volume financeiro, tá? A gente tem uma média de 70 bi de volume financeiro, e olha o volume financeiro pequenininho de ontem, ó, não tá nem marcando, ó, 7 bi, 10% só do movimento total que a gente tem nos dias normais, tá? Por quê? Mercado americano fechado, a liquidez é muito baixa aqui no Brasil, por isso que a gente fala que a gente vai sempre a reboque do que está acontecendo com eles, e estava muito aquém, essa liquidez não ia mover o mercado, mas dado esse comportamento do preço, pode
podemos estar vendo um movimento para baixa do índice futuro. Lembrando, essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, essa é uma indicação... Opa, eu olhei uma coisa errada aqui, já vou mostrar para vocês. Essa é uma análise de ativos, eu olhei o semanal, vamos olhar o diário. Mesmo assim, o diário ainda se mantém pequenininho, se a gente aproximar aqui o movimento, olha só como ele tem aqui, um movimento muito aquém, um movimento de 10% do movimento total dos dias anteriores, tá? E olha só, bem longe da média móvel de 5 aritmética, olha como ele perdeu o volume, é uma coisa interessante aqui, tá? Logo nesse mega caixote que eu desenhei aqui para vocês, tá? Vamos pegar aqui, vamos fazer certinho aqui, ó. Tá vendo esse caixotão que eu desenhei aqui para vocês, tá? Esse caixote teve uma perda de liquidez muito forte, ó aqui, ó. Esse aqui, ó, é o candle que teve uma liquidez baixa. A partir desse candle aqui, todo o movimento foi de liquidez mais baixa aqui no nosso mercado brasileiro, tá? Isso é uma coisa que chama a atenção. Estamos já praticamente, ó, vamos contar aqui para vocês quantos dias a gente está com uma liquidez mais baixa, não comparado de ontem, tá? Que ontem teve o mercado americano fechado, mas comparado a outros dias, estamos há 8 dias com liquidez baixa no nosso mercado aqui, tá? E ainda assim, como aquele era o semanal, vamos reavaliar o diário aqui, a gente está encaixotado, mercado lateral, nada muito consistente, temos uma média móvel de 200 períodos aritmética abaixo do preço, que nos chama atenção, vamos ficar atentos a ela, tá? Então, a gente tem aqui um mercado lateral no índice, vamos ver qual é o comportamento no semanal realmente, que é o que eu estava olhando, sugere, mas essa segunda-feira a gente tem muita semana ainda para acontecer, então não é muito relevante nesse momento, mas sugere uma baixa, mas também não é muito relevante nesse momento. Aqui no índice futuro sugere no diário uma lateralização, e nos 60 minutos para a gente finalizar essa análise também dentro desse caixote que eu desenhei há alguns dias para vocês, tá? Então não tem muito movimento, lembrando que esse caixote tem uma extensão larga, tá? Ele tem uma extensão de 3.212 pontos, lembrando que a média de movimento de um dia do preço do índice futuro é de 1.700 pontos, então tá dentro do range, a gente pode ter um movimento bem interessante. Nos 60 minutos fica mais interessante se a gente vê um movimento de queda, porque a gente tem aqui uma zona bem grande para movimento que ele tem sem barreiras para que ele se mova para baixo, tá? Interessante por conta de a gente conseguir fazer um trade de qualidade e trazer o gain, tá? Não pensando na economia, perfeito? Então a gente tem uma região, ó, esse range todo é de 1.943 pontos. Dá um belo movimento no dia, se for na queda, dando clareza para a gente conseguir fazer entrada sem barreiras. Para cima é meio ruim, por quê? Para cima a gente tem aqui a média móvel de 200 períodos, depois a gente tem essa zoninha aqui que eu desenhei para vocês, que é uma zona de resistência, e a distância para essa zona de resistência que nós temos aqui do fechamento de ontem é de 985 pontos, então pode ser chato a gente ver um movimento de alta chegando nessa barreira, uma possível entrada, e ser algo perturbador para que a gente possa tomar uma decisão de compra, tá? Pensando só em liberdade de movimento do mercado para que a gente nós optemos por comprar ou vender, mas ainda assim temos um mercado muito lateral aqui no índice. Vamos dar uma olhada no dólar 60 minutos. E no dólar 60 minutos nós temos uma formação, parece que é um triângulo aqui. Deixa eu confirmar para vocês, que eu bati o olho aqui e vi esse triângulo agora e realmente, tá? Parece que nós estamos olhando para um triângulo, tá? E esse triângulo sendo formado, a gente espera um rompimento dele, tá? Ele tá no estreitamento desse triângulo, vamos ver qual é o estreitamento de pontos desse triângulo da sua máxima para sua mínima. Aqui de 29 pontos, lembrando que uma média de movimento do dólar boa é de 54 pontos, então ele tá dentro de uma média, ele vai fechar talvez um pouco mais esse triângulo, a gente pode ver o mercado do dólar um pouco mais lateral, tá? Isso é chato, porque dólar índice lateral não tem muita oportunidade, mas uma coisa que é para chamar a atenção aqui, pra gente ficar olhando aqui atento nos 60 minutos, rompendo para qualquer um dos lados, perdão gente, a gente pode ver um movimento interessante, esperar um pullback para um novo lançamento de tendência para qualquer um dos lados, tá? Mesmo dentro dessa lateralização que a gente está vendo bem grandona aqui, tá? Vamos dar uma olhada no diário, tá? Vamos ver o diário aqui, que talvez o diário nos aponte alguma coisa um pouco mais interessante e a gente possa tomar uma decisão de compra ou de venda baseado nisso, tá? Deixa eu tirar esses rabiscos que eu fiz aqui. E vamos para o diário só para pincelar e ver se tem alguma coisa interessante. No diário nós temos sim uma coisa interessante. Tem esse ombro, cabeça, ombro que eu desenhei para vocês algumas semanas atrás, que foi invalidado, tá? Por que foi invalidado? Porque a gente teve um forte movimento de alta e ele deveria ter esse movimento de queda a partir desse ponto. E não aconteceu. Então, uma vez que ele foi invalidado, ele está dentro do caixote, também tem uma lateralização, um caixote de zona de suporte e resistência que nós temos no dólar aqui. Mas a gente está vendo aqui um movimento de um lançamento de impulsão, uma retraçãozinha. Perdão, gente, de novo. Uma retraçãozinha, a gente pode ver um novo lançamento de impulsão rompendo essa região de resistência que a gente tem logo acima do preço. Vamos ficar atento, tá? Visto que, olha só, vamos só aproximar aqui, que eu vi uma coisa que pode se refletir um pouco melhor nos 60 minutos, tá? Vamos para 60 minutos que talvez isso possa nos trazer aqui uma visão melhor. Olha, de novo, da mesma forma, apesar que não, tá gente? Deixa eu ver aqui. Tem 32 pontos para cima na questão do índice para entrar, do dólar para entrar naquela zona de resistência que nós temos há um tempo atrás. Só que nós temos aqui uma questão interessante, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Parece que tem um gap que não está fechado na parte superior do dólar. E gaps são fechados, tá? Então vamos olhar aqui, ó.
Perdão, gente, de novo. Tá? O mercado, o tempo aqui tá bem ruim, então não tem como a garganta não ficar 100% bem. Olha essa região que eu desenhei para vocês aqui. Isso aqui é um gap que não tá fechado. A gente pode ver realmente o movimento de alta para fechar este gap que nós temos aqui, que é dentro de uma zona de suporte, tá? Perdão, uma zona de resistência, mas nós podemos ver um lançamento de alta para fechar esse gap que está aberto, tá? Então vamos aguardar para ver se isso vai se concretizar. Podemos ver aí um dólar para cima, tá? Hoje, vamos ficar atento, tá? Não para fechar o gap, mas por todo esse contexto de impulsão, retração e sugerindo uma nova impulsão. Lembrando que é um triângulo que eu desenhei para vocês, e triângulo a gente espera o rompimento dele para tomar alguma decisão, tá? E lembrando, o triângulo, se ele rompe e faz um rompimento falso, ou seja, ele rompe e falha, na hora do pullback a gente percebe essa falha, ele vai com toda a força para baixo, a gente vê um movimento de baixa, ou o inverso também, se ele rompe também, na hora do pullback ele falha, ele vai com toda a força para cima. Então é importante a gente ter essa atenção a esse movimento desse triângulo formado, tá? Que é uma lateralização, mas que pode tomar uma tendência e a gente fica atento a esse comportamento do preço, gente. Bom, é isso que eu queria falar para vocês, espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro o meu day trade com o meu capital de verdade na conta real, mostrando os movimentos do mercado. Desejo a todos lucro no bolso e gain nas operações de hoje, então bora pro gain, galera!